promovemos esta conferência de imprensa com o intuito de, finalmente, podermos apresentar o contraditório e há inúmeras notícias que têm sido divulgadas nos últimos meses com base unicamente em fontes de desinformação que tentam por todos os meios denegrir a imagem da Guiné-Bissau e do próprio Presidente da República. Muitas dessas notícias têm por base afirmações de compatriotas meus, alguns com grandes responsabilidades políticas, levando a que muitos senhores jornalistas as tenham como fidedignas. Ainda assim, como concordarão, estou certo disso, deveria ter havido a procura do contraditório, regra básica de um jornalismo isento e honesto. No que respeita ao meu país, a Guiné-Bissau, contudo, não tem sido seguida essa regra, o que lamentamos e vamos tentar aqui corrigir. Hoje distribuímos a todos os presentes um livro, esta pequena brochura, que pretende repor toda a verdade, sustentada por documentos e fotografias, para que não existam dúvidas da justiça da dissolução da Assembleia Nacional Popular e do Governo, da Guiné-Bissau, obviamente, por parte da Presidência da República. A 1 de fevereiro de 2022, uma das sessões do Conselho de Ministros que decorreria no Palácio do Governo, que estava sendo presidida pelo Presidente da República, foi interrompida de repente com disparos fortes de bazucas, de RPG-7 e todo o edifício cercado. Foi uma sorte tremenda. Um dos projéteis da bazuca, que entrou na sala do Conselho de Ministros, ficou encostado na parede. Não explodiu por milagre. Se tivesse explodido, penso que não sobraria ninguém vivo dentro dessa sala. O Presidente da República, o Primeiro-Ministro, os membros do Governo, Ministro e Secretário de Estado e todo o pessoal de apoio. Foi terrível. Mataram de uma sentada 11 jovens elementos de segurança. Uns morreram de forma horrível. 2 deles foram trespassados por bazucas, projéteis de bazuca, ficaram despedaçados. Os operacionais desta primeira tentativa de golpe militar foram neutralizados e detidos na prisão, aguardam julgamento. O país foi para eleições legislativas e venceu o PAIGC. No final de novembro de 2023, uma investigação do Ministério Público indicia o Ministro das Finanças e o Secretário de Estado do Tesouro em atos de corrupção. Na sequência de um primeiro interrogatório, os 2 membros do governo ficam detidos a aguardar decisão judicial. Nessa noite de 30 de novembro, um grupo de militares invade as instalações da Polícia Judiciária, liberta os detidos e, alegadamente, tenta ocupar edifícios públicos, meios de comunicação social e o aeroporto de Bissau, aparentemente para impedir que o Presidente da República e o chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas, ambos no estrangeiro, pudessem regressar ao país. Com o Presidente fora e impossibilitado de exercer o cargo, seria legítimo que a segunda figura do Estado assumisse o poder. É nesta lógica que o atual líder do PAIGC e Presidente da Assembleia Nacional Popular está a ser acusado de ter tentado um golpe de Estado. É ainda neste enquadramento de sublevação militar e de alteração da ordem institucional que o Presidente da República, depois de ouvir o Conselho de Estado, decide dissolver a Assembleia. Segue-se um novo governo com o mesmo Primeiro-Ministro, vice-presidente do PAIGC, mais tarde substituído por outro alto dirigente do mesmo partido. Portanto, o Presidente criou, sob sua iniciativa, um governo onde integrou todas as forças políticas. O
presidente da Assembleia Nacional Popular está a ser acusado de assalto ao poder. O presidente da República diz que Domingos Simões Pereira nem tentou apresentar os seus protestos numa queixa no Supremo Tribunal de Justiça, que na Guiné-Bissau é o tribunal com competências de Tribunal Constitucional. Por que até a data ele não fez isso? É de se perguntar. Não é aqui perante os jornalistas portugueses, ou os jornalistas franceses, ou estrangeiros, que ele vai tentar obter uma justificação injustificável. Ele só tem um argumento de denegrir a imagem, porque vive com uma obsessão tremenda de ser Presidente da República. Falou de uma série de anomalias que tem vindo a acontecer na Guiné-Bissau. Anomalias essas que imputa a Domingos Simões Pereira. O Presidente também cometeu uma anomalia no decreto em que dissolve a Assembleia Nacional Popular, não indica como a Constituição exige a data das novas eleições, independentemente da questão da dissolução ter sido feita antes do prazo legal. Mas o Presidente evocou uma situação extraordinária que justifica, na sua leitura, a dissolução do Parlamento. Seja como for, há também aqui uma anomalia. A primeira pergunta é justamente sobre essa. Não acha que o Presidente deveria ter indicado no decreto de dissolução a data das novas eleições? Bom, por conhecimento de causa, felizmente o jornalista do bom conhece a Guiné-Bissau. Sabe que nunca as eleições na Guiné-Bissau foram feitas sem apoio internacional. O Presidente só pode anunciar eleições quando assegurar a sua viabilidade mediante os apoios que o país possa conseguir. Estamos a desenvolver esforços nesse sentido. Já solicitamos à União Europeia, tem sido um parceiro fundamental, já solicitamos a Portugal, já solicitamos a muitos outros países ajuda para a efetivação das eleições. Como sabe, o dinheiro faz falta à Guiné-Bissau. Pôr a funcionar a saúde, a educação, a administração pública, mesmo elementos fundamentais para a governação, depende muito da ajuda internacional. O Levão sabe isso bem. Logo que tenhamos os meios necessários para as eleições, já anunciaremos no seu devido momento. Mais ainda, as coisas não estão paradas. Neste momento, a Comissão Nacional Eleitoral, a JATAP, está a fazer o recenseamento. Há uma grande quantidade de jovens que hoje já atingiram a maioridade. Há certas zonas do país que nunca tiveram possibilidade de se recensear a todos. Estão hoje nessa dinâmica. O processo eleitoral está em curso. O fundamental é que é necessário dinheiro e estamos a aguardar. O Presidente quer fazer as eleições o mais rapidamente possível. Se obtivermos os meios, faremos imediatamente. Gostaria de saber, na Guiné-Bissau, quem cria maiores problemas que evitam, que impedem o desenvolvimento do país? São os políticos ou são os militares? Olha, sabe quem instrumentaliza os militares? São os políticos. O poder é mencionado pelos políticos por várias questões. Eu acho que os militares hoje em dia já não são facilmente mobilizados. Ao longo dos anos, ao longo das diferentes convulsões que todos conhecem, os militares ganharam consciência de que estavam sendo usados, eram instrumentos manipulados. Davam os golpes, eram eles que eram conduzidos aos tribunais, às prisões, mas sem proveito. Hoje entenderam isso. Quem beneficiava eram os que os manipulavam, os políticos os manipulavam. Chegavam ao poder,
ocupavam-se deles, dos seus bolsos, e esqueciam-se dos militares que os ajudaram a dar golpe. Hoje a situação mudou. Os que porventura entram nesse caminho estão ligados a outros problemas, como a droga, a circulação da droga. Já estão habituados ao dinheiro, já estão com uma mentalidade criada para um determinado fim. Mas a esmagadora maioria das Forças Armadas, dos militares guineenses, tem hoje o espírito republicano firme. Aliás, os casos que eu falei demonstram que as Forças Armadas intervieram a tempo e horas para pôr cobro a situações anómalas. E todos, como guineense, têm um grande orgulho das nossas Forças Armadas, pelo respeito, pelo seu papel, pela sua firmeza e pelo seu comprometimento com a causa republicana. Nos últimos 50 anos, o país nunca teve um projeto de desenvolvimento económico e continua dependente de doações. Há vários planos de desenvolvimento que foram elaborados na Guiné-Bissau, mas os planos dificilmente podem ser execuíveis quando há perturbações. Estamos a viver de ciclo em ciclo em instabilidade. Quando a estabilidade vem um novo governo, vem uma nova situação, os doadores retraem-se, com razão, não vão pôr o dinheiro num sítio onde sabem que não vai haver proveito, não vai haver a sua correta utilização, e depois começamos sempre do ponto zero. Do ponto zero. Esse é o grande drama. É por isso que nós entendemos que quando um guineense sai para fora do país, pinta a Guiné-Bissau com cores horríveis, ele está a travar o nosso desenvolvimento. Ele está a prejudicar o seu próprio país. Ele não está a defender os guineenses que diz estar a defender. É culpa nossa, culpa de políticos aventureiros. É por culpa de ambições pessoais de políticos que querem governar-se e não governar. É esse o nosso drama.